Fala galera do canal Leis Trans, e aí, tudo bem com vocês? Bom, hoje é quinta-feira, dia de aula teórica e nós vamos falar hoje sobre habilitação, categorias de habilitação, prazos de mudança, as pegadinhas que tem aí. São coisas que caem pelo menos 2 ou 3 questões na prova de vocês. Preste atenção, tem dicas importantíssimas nessa aula de hoje. Eu tenho também um recado. Eu adquiri essa semana esse livro do Tenente Coronel Ordeli Saavedra, lá do sul do país. Gente, para quem trabalha em autoescola, não estou ganhando nada para poder fazer merchan aqui, tá? Eu adquiri, vi que é bom e estou recomendando para vocês que trabalham em autoescola, instrutores e diretores. Quem trabalha nessa área, a gente não pode ficar sem um manual desse aqui, ou seja, sem um livro desse aqui. Aqui você tem o Código de Trânsito Brasileiro, todo comentado, atualizado e comentado, anexo 1 e 2 do Código de Trânsito Brasileiro, Resolução 68 e 358 atualizadíssima, e mais uma série de artigos escritos por especialistas em trânsito, coisas que são essenciais para você aplicar no seu dia a dia em autoescola. O link para você pedir o seu está aqui embaixo, na descrição do vídeo. Só vir aqui na descrição, vai dar lá o link para pedir o seu livro, do Coronel Ordeli Saavedra. Clica aí, pede o seu, não dá para ficar sem não, tá gente? O meu já está aqui, já estou no meio da leitura, já está explorando. No mais, deixa o like, compartilhe o vídeo e quem ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Vamos à aula? Vem comigo! LADV, Licença para Aprendizagem em Direção Veicular. Esse é um documento obrigatório para o treinamento das aulas de direção. Guardem bem isso, LADV é a licença, o documento obrigatório para quê? Para o treinamento das aulas de direção. A pessoa que vai pegar o carro lá na rua, mesmo que seja um carro de autoescola, identificado como de autoescola, acompanhado de um instrutor credenciado, essa pessoa precisa estar portando a licença de aprendizagem, que é essa LADV. E também a identidade, né? Porque o agente fiscalizador vai comparar ali os dados da identidade com da LADV para ver se realmente é você o portador daquele documento. Esse documento ele é expedido pelo DETRAN, que é o órgão executivo de trânsito do Estado, ao candidato aprovado nos exames psicológico e legislação. Para você ter essa LADV na mão, você precisa ter sido aprovado na primeira e segunda etapa do processo de habilitação. Já tem que ter passado pela legislação também, né? Para poder pegar aí a LADV e poder ir para a rua treinar as aulas de direção. Quais são os dados, as informações que constam nessa LADV? A identificação do órgão que expediu, no caso é o DETRAN, nome, identidade, CPF e Registro Nacional de Condutor do candidato, o RENACH do candidato, categoria pretendida, para qual categoria ele foi licenciado a treinar ali, a identificação do Centro de Formação de Condutores, do CFC ou autoescola, e o prazo de validade. Todas essas são informações necessárias aí na LADV. A Resolução 68 do CONTRAN, em seu artigo 8º, parágrafo 4º, diz que o candidato que for encontrado conduzindo em desacordo com o disposto nesta resolução terá a LADV suspensa pelo prazo de 6 meses. Ficou claro isso aí? Isso aí eu fiz questão de colocar em destaque porque é algo que tem sido perguntado em prova teórica direto. O candidato que for encontrado conduzindo, dirigindo, treinando, seja lá o que for, fora ou em desacordo com o regulamentado pela legislação, ou seja, desacompanhado de instrutor, ou então num veículo que não seja da autoescola, ou sem portar a licença, ele vai ter a sua licença de aprendizagem suspensa por 6 meses. Guardem bem isso. Mas na hora da prova eles colocam, ele vai ser suspensa por 6 meses, vai ser recolhida por 6 meses, vai ser apreendida por 6 meses, vai ser retida por 6 meses, e aí? Ele sabe que é alguma coisa por 6 meses, mas ainda não conseguiu guardar. Olha, guardou, mas ficou confuso. Pegadinha, suspensa e apreendida, é suspensa. Isso ficou bem destacado aí para vocês. Pegaram e anotaram? Ou foi encontrado treinando em desacordo com o que a legislação regulamenta, além da multa e apreensão do veículo, obviamente, você vai ter a sua licença de aprendizagem suspensa por 6 meses. Processo de habilitação. Em qual categoria começar? Você pode começar pela permissão para dirigir de categoria A, que é a carteira provisória de categoria A.
Pode também começar pela permissão para dirigir na categoria B. Pode também começar na permissão para dirigir de categoria A e B, as duas, simultaneamente, ao mesmo tempo. Pode também começar pela autorização para conduzir ciclomotor, ACC. Também é possível você começar pela ACC e habilitação B, certo? Que é a provisória B. E, obviamente, principalmente para quem é de Minas Gerais, vai haver um questionamento sobre isso aqui. Ah, lá na autoescola disseram que eu não posso fazer A e B simultaneamente. O Detran de Minas Gerais não aceita, por enquanto, que o candidato inicie aí nas duas categorias, A e B, simultaneamente, por razões administrativas. O sistema deles ainda não foi desenvolvido de maneira a aceitar as duas categorias simultâneas. Mas a lei permite. Então vocês têm que prestar atenção no seguinte, aqui a gente está estudando para uma prova teórica, prova escrita. E se na sua prova perguntar se você pode iniciar pela A e B simultaneamente, você vai responder que pode, mesmo você que é de Minas Gerais. Entenderam? O sistema, na prática, não aceita, mas a legislação permite e o próprio Detran de Minas Gerais já está providenciando para se adequar a isso aí. Então vejamos aqui na tela, a Resolução 68 CONTRAN, em seu artigo 2º, parágrafo 2º, diz: o candidato poderá requerer simultaneamente, ficou bem destacado aqui, simultaneamente quer dizer, ao mesmo tempo, a ACC e habilitação na categoria B, bem como requerer habilitação em A e B, submetendo-se a um único exame de aptidão física e mental e avaliação psicológica, desde que considerado apto para ambas. Então aqui ficou bem claro, né, dentro desse destaque aqui, que é permitido sim começar pela B e pela A simultaneamente, ou pela B e ACC, caso a pessoa não tenha intenção de tirar a categoria A. Reexame, se é o candidato que foi reprovado, ele precisa repetir, então é um reexame, prazo e procedimento. Vamos entender. Ao candidato aprovado nas 3 etapas do processo de habilitação, será conferida a PPD, que é a permissão para dirigir, habilitação provisória, ou a CC provisória, se ele estiver tirando aí a CC, com validade de 1 ano. Após 1 ano, ele vai requerer a sua habilitação definitiva. O candidato poderá repetir o exame no qual tenha sido reprovado após 15 dias, sem a obrigatoriedade de treinamento complementar. Então vamos prestar atenção aqui em 2 coisas. Ele pode repetir o exame, tá? No qual tenha sido reprovado após, prestem muita atenção nessa palavrinha, após 15 dias. No 15º dia, ainda não pode. Por quê? Porque a lei diz após 15 dias. No 15º, ainda está dentro dos 15 dias, então não pode. Cuidado, a partir do 15º dia, está errado, porque a partir conta o 15º dia. E no 15º não pode, tem que ser após, depois de 15 dias, para você poder repetir o exame. Veja bem, a solicitação da marcação do reexame pode ser feita a qualquer momento. Certamente você vai ter que, inclusive, fazer essa solicitação com antecedência. Foi reprovado, imediatamente eu procuro o centro de formação e pede a remarcação do seu exame, que será feita para um prazo após 15 dias da data em que você foi reprovado. Habilitação, troca da provisória para definitiva. Então, quem tira a sua primeira habilitação recebe uma provisória, com validade de 1 ano, como a gente viu no slide anterior. Depois de 1 ano, ele tem que solicitar a definitiva. E como é que funciona isso? O portador da PPD, que é a permissão para dirigir, ou a CC provisória, poderá, após 1 ano, solicitar a CNH ou a CC definitiva, que for o caso de estar com a CC provisória, ele vai solicitar a CC definitiva. Caso não tenha cometido, vamos ver, nenhuma infração grave nem gravíssima, reincidência em infrações médias e por aí parou, né? Vamos entender isso aqui então. Você vai conseguir trocar a sua habilitação provisória numa habilitação definitiva se nesse período de 1 ano, esse período que você ficou aí sob prova, sob observação, você não tiver cometido nenhuma infração grave ou nenhuma infração gravíssima. Uma única infração grave, gente,
Por exemplo, um passageiro do banco de trás sem o cinto de segurança já é suficiente para que você não consiga trocar a sua carteira provisória na definitiva. E as infrações médias? Cometer uma, ainda não perde. O falar ao celular, por exemplo, apesar de ser tão perigoso e proporcionar tantos acidentes no trânsito, é uma infração média e só uma não é suficiente para que você perca aí a sua habilitação provisória. Mas duas infrações médias, o que caracteriza aí reincidência, aí já perde. E não precisa ser a mesma infração não, tá, gente? Duas infrações distintas, que seja da natureza média, acumularam no seu prontuário, você vai perder a sua habilitação, não vai conseguir pegar a habilitação definitiva. Infrações leves não contam para fins de cassação da sua habilitação provisória. Se você tiver uma média e uma leve, nenhum problema, você está ali com duas infrações, mas a leve não conta. Então, na hora que for puxar, o que vai aparecer? Vai aparecer as duas, né? Mas vamos considerar o quê? Só a média. Uma média, você não perde. Tem lá uma média e 3 leves. As leves você esquece, não conta. Só a média. É uma média só? Não perde. Agora, tem 2 médias e 2 leves. Tira as leves, ficaram o quê? 2 médias. Aí tem reincidência em média. Aí você perde. Então guardem isso, não é pontuação, tá? Tem gente que insiste nessa ideia de se eu atingir 7 pontos ou 5 pontos com a habilitação provisória, eu perco ela. Esquece isso. Não existe esse lance de pontuação. Existe natureza de infração. Um agrave ou uma gravíssima, perdeu. Ou, tá? Eu falei ou, né? E não. Um agrave ou uma gravíssima, perdeu. 2 médias ou mais, perdeu. Leves não contam, não acumulam com outras infrações, ok? E aqui embaixo no destaque a gente tem a não obtenção da habilitação definitiva, que é a CNH, obriga o candidato a reiniciar todo o processo de habilitação. É exatamente isso. Você perdeu sua habilitação provisória, não tem esse lance de repetir esse ou aquele exame, ou essa ou aquela etapa. Perdeu tudo, você vai começar do zero, procurar autoescola, negociar preço, passar por todas as cargas horárias de novo, teórica, prática, fazer todos os exames de novo, para poder tirar outra habilitação e ficar novamente ali com a provisória por mais um ano, para tentar passar por esse período e depois então pegar a definitiva. Detalhe, teve a habilitação provisória cassada, não conseguiu pegar a definitiva, não precisa esperar tempo nenhum não, tá? Imediatamente já pode procurar a autoescola e dar reinício ao processo para tirar aí outra habilitação.